A partir de agora, direto do Templo do Espírito Santo, culto a nosso poderoso Deus. Pelo dia que se comemora, o dia nosso, nós que somos pais, e conforme a nossa irmã Maria do Carmo disse também, nós cumprimentamos as mães também, que têm feito o papel de pai, que Deus continue abençoando essas mães, que são mães usadas pelo Senhor. E muitas vezes os pais abandonam o barco, e nós não podemos abandonar aquilo que Deus colocou para que nós viéssemos a fazermos, Nós temos que ter o compromisso de educar os nossos filhos na doutrina do Senhor, para que quando eles crescerem, que não venha desviar dos caminhos do nosso Deus, conforme a palavra. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo... Aleluias. Lucas 15, 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. O título aqui na minha Bíblia é A Parábola do Filho Pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, mas o moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão e com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus filhos, melhor dizendo, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos.
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mataste para ele o melhor novilho. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, igreja? Amém. Aleluias. Maravilhas. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, pode se sentar em nome de Jesus. Aqui nós podemos observarmos duas coisas: um filho arrependido e um pai que compadeceu do seu filho. Então esse filho jovem, imaginando que o mundo iria trazer para ele muitas alegrias, e nós temos presenciado isso até mesmo em nossas famílias. Nós temos presenciado isso na nossa comunidade. Quantos e quantos jovens que poderiam estar servindo o Senhor e estão envolvendo os seus tempos no álcool, nas drogas, e gastando ali muitas vezes os que os pais doam a eles. Muitos e muitos jovens pedem dinheiro aos seus pais para divertirem, para se envolverem com o alcoolismo e também com as dependências químicas. Mas esse jovem que foi relatado por essa parábola que Jesus contou, ele pediu ao pai que desse a ele o que tocava para ele em herança, e foi, e gastou tudo com farras, com mulheres. E quando ele já não mais tinha dinheiro para suprir as suas necessidades, ele foi humilde bastante para, em seu coração, voltar, humilhar para o Pai. E assim precisamos sermos nós, quando nós praticamos algo que contrista o nosso Deus. Quantos e quantos estão pecando e não têm a humildade que esse jovem relatado pela palavra teve, que não tem
humildade para pedir perdão aos pais. Como hoje é o Dia dos Pais, nós precisamos glorificar o nosso Deus, porque não existe amor maior do que o amor do nosso Deus para com cada um de nós. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que entregou o teu Filho para nos dar a vida eterna, para nos amar. E dessa forma são os pais também para com os filhos. Muitas vezes os pais repreendem os filhos e os filhos se revoltam contra os pais. Ah, o senhor está muito chato, eu vou sair de casa. Um certo jovem começou a envolver com drogas. E o pai, como queria o melhor para o filho, começou a repreendê-lo. Filho, você precisa tomar uma decisão em sua vida. Você precisa se recuperar das dependências químicas. E o filho já começou a levantar contra o pai, dizendo que o pai era chato, dizendo que ele não precisava entrar na vida dele, que ele era o dono da vida dele. E o pai, por muitas vezes, tentou corrigir o filho, e o filho não quis dar ouvidos ao pai. E saiu de casa. E foi para uma cidade distante. E lá começou a envolver com pessoas ainda mais aprofundadas nas dependências químicas. E a cada dia ele ficava mais derrotado. E a mãe dele sempre escrevia carta para ele. Sempre escrevia. Descobriu o endereço onde ele estava. E passou anos e anos quando ele recebeu uma carta. E nessa carta estava relatado que a mãe dele estava muito enferma. Mas essa carta não teria sido escrita por ela. Essa carta foi escrita pelo pai, como se fosse a mãe que tivesse escrevido. E nessa carta estava o seguinte relato: filho, eu estou muito doente. E esse filho não conversava mais com o pai, estava de mal com o pai. E quando ele recebeu essa carta, o seu coração se entristeceu. E ele voltou. Eu vou visitar a minha mãe. Mas como é que eu vou chegar diante do meu pai? Porque eu saí de casa, porque ele me repreendeu, porque eu não fiz a vontade dele. E quando ele aproximou da casa, o pai foi recebê-lo. A empregada daquela casa foi recebê-lo. E ele, ansioso, perguntou: cadê a minha mãe? A minha mãe? Cadê a minha mãe? E eles responderam: a sua mãe está ali no quarto, no segundo andar. E quando ele subiu e foi chegando, a mãe dele estava em um leito, já enferma, muito doente. E quando ele entrou e viu a sua mãe ali, da forma que ela estava, ele chorou. E disse à mãe dele: mãe,
a senhora me perdoa. E quando ela disse, filho, perdoa o seu pai. E ele perdoou o pai. E abraçou o pai naquele momento, aquele filho que havia saído de casa. E no mesmo instante, Deus levou a alma daquela senhora. E antes dela morrer, ela disse, eu não queria morrer sem presenciar esse acontecimento. E ali a senhora morreu, todos se abraçaram ali, naquele momento. Muitas vezes, os filhos se rebelam contra os pais, porque os pais amam de tal maneira os filhos, que quer corrigir. A Bíblia diz em Provérbios, que o filho que recebe a correção do Senhor e do Pai, esse é bem-aventurado. Então nós precisamos sermos bem-aventurados, até mesmo quando alguém, que muitas vezes até mesmo não seja nossos pais, nos mostra um erro que nós cometemos. Então esse jovem da parábola que o Senhor contou, ele não tinha mais do que se alimentar. E procurava até mesmo comer do resto das comidas dos porcos. E não tinha até mesmo aquilo para comer. E ele se humilhou e voltou para o pai. E o pai festejou a volta daquele filho. E dessa forma é o nosso Deus. Ele festeja com os anjos quando uma pessoa que afastou da presença dele volta para a presença dele. Aleluias! Por isso, meus irmãos, nós precisamos de estarmos também intercedendo em favor dessas pessoas que não vigiaram e deixaram o pecado afastá-los da presença do Senhor, para que eles possam ser humildes, para reconhecer o pecado, porque muitas vezes as pessoas afastam da presença do Senhor e começam a culpar algum outro irmão da igreja, começa a culpar Satanás, que é Satanás que está impedindo ele de ir para a igreja. Mas a Bíblia nos mostra o que faz com que nós venhamos afastarmos de Deus, que é o pecado. O pecado afasta o homem de Deus. E o pecado é cometido por falta de vigilância. Muitas vezes nós não vigiamos e cometemos algo que vai fazendo com que nós venhamos a esfriarmos a fé. Então, por isso o Senhor Jesus falou, olhai, vigiai e orai. Então nós temos sempre que estar com os nossos olhos espirituais abertos, né, para que quando o adversário tentar nos seduzir, nós possamos termos os nossos olhos espirituais abertos, para que ele não venha fazer com que nós venhamos a pecarmos. Porque quando uma pessoa afasta, esfria, é uma dificuldade enorme para a pessoa voltar para a presença de Deus. Por isso, o Senhor diz para nós intensificarmos as nossas orações e súplicas, para que nós possamos, nos dias maus, vencer as adversidades, né? Porque enquanto nós vivemos, nós teremos que passar por grandes lutas, porque Jesus Cristo, ele foi perseguido desde o dia que ele nasceu.
desde o dia que nasceu. O inimigo perguntou onde é que o rei haveria nascido, mas não contaram somente para os 3 reis que foram revelados aonde que o Senhor estava. E quando chegou o momento de Deus expressar o seu amor por nós na cruz do Calvário, foi um momento muito especial para nós que somos cristãos. É por aí que nós precisamos ver o grande amor do nosso Pai para conosco. É esse amor que Deus tem à nossa disposição. Por isso nós não precisamos voltar ao nosso passado. Ontem o pastor e eu, à tarde nós fomos meditar a palavra. Nós nos retiramos um pouco da cidade. E o pastor disse, né? Eu repreendi o pastor. Aleluia. O pastor falou assim: eu tenho muito arrependimento pelos pecados que eu cometi no passado. Eu disse para ele: o senhor já arrependeu, o senhor já foi justificado, então o senhor não tem mais que pensar nisso, porque a pessoa que fica lembrando das coisas passadas, lembrando das coisas que ele fez no passado, ele muitas vezes está um pouquinho com dúvida que Deus justificou ele. E nós não podemos ter essa dúvida. Eu sei que o pastor não tem dúvida, né? Mas nós somos seres humanos. De vez em quando também eu falo algo, né? O pastor também me dá assim aquele balançado, né? Porque o trabalho de cada um é esse. Quando um está mais fraco, vamos, em nome de Jesus, através da palavra, fortalecer ele, né? Porque todos nós somos sujeitos a falhas, porque nós somos seres humanos, nós ainda estamos na carne, né? Mas não no pecado, né? Nós ainda somos humanos, mas o Espírito de Deus, ele nos vivifica. Aleluias. Então esse jovem, ele voltando para casa, o pai ao longo o avistou. E o pai correu de encontro a esse filho, relatado pela palavra, e pediu que os seus servos o vestisse e o calçasse e colocasse no dedo dele um anel. Aleluias. E esse anel é a aliança que o nosso Deus fez para conosco, através do teu Filho Jesus Cristo. Uma aliança inquebrável. Aleluias. E o filho mais velho, voltando para casa, ele estava no campo, ouviu aquele som, percebeu que ali havia uma festa e perguntou a alguns servos: o que está acontecendo? Aí aquele servo respondeu: é o seu irmão mais jovem que estava perdido e foi achado. Assim foi cada um de nós. Nós estávamos perdidos e nós fomos achados por Cristo. Aleluias. E aquele filho mais velho, um pouco enciumado, chegando, perguntou ao pai: pai, eu que te sirvo há tanto tempo, sem transgredir os teus mandamentos, o Senhor não mata para mim nem um cabrito? E esse filho que
gastou toda a herança que o Senhor deu? O Senhor faz um banquete especial dessa forma? E o pai respondeu: filho, tu estás comigo todos os dias, tudo que é meu é teu, tudo que você come eu como, tudo que eu como você come, você dorme. Não disse as todas as palavras, né? Mas esse havia se perdido e foi achado. Esse estava morto e reviveu. Aleluias! Então esse é o amor do nosso grande Deus. O pai recebeu ali, abraçou, né, com muita alegria, regozijando, né, porque foi encontrado aquele filho. Creio eu que aquele pai, quando aquele filho saiu, ficou com o coração assim, bem apertado, né, mas quando voltou, ali foi regozijar, foi alegrar, né? Aleluias. E assim também nós temos mais algumas parábolas, né, da ovelha perdida, né? Mais uma parábola que o Senhor Jesus contou, porque Jesus, ele sempre falava em parábolas, né, para que as pessoas humildes entendessem, e os que eram catedráticos, né, aquelas pessoas que eram de mais sabedoria, não entendiam, né? Porque os religiosos daquela época não entendiam o que Jesus falava, porque eles viviam na lei de Moisés. E Jesus, ele contou a parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheia de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui nós podemos vermos que uma ovelha teve mais valor do que as 99 que estavam já salvas. Assim acontece no céu, quando um que está perdido volta para a presença de Deus. Então vamos valorizar essas ovelhas que estão perdidas. Vamos lutar em favor dessas ovelhas, visitando, orando, levando a palavra, porque existem alguns ministérios, não estou falando mal, que quando um membro sai, que eles nem mais dão a paz do Senhor para essas pessoas. Isolam as pessoas. E essa pessoa que saiu, que está desgarrada para Deus, é uma pedra preciosa. Aleluias. Então vamos, neste momento, agradecer ao Senhor com aplausos, em nome de Jesus. Aleluia. A nossa irmã Vilma pediu para nós orarmos em favor do esposo dela, e também do João, né, que é parente do nosso irmão Gilmar, e do vizinho do irmão Gilmar, que eu no momento esqueci o nome. Qual o nome? Pedro, né? Pedro, João e o nome do seu Evandro, né? Eu quero pedir também para orar com a dona lá na Vila Vicentina, chama Celeste. Ela me pediu, eu estive lá hoje visitando, ela me pediu que eu pedisse o meu pastor, que orasse por ela, que ela está precisando de oração. Então vamos orar em favor da Celeste, né? E também do... Celeste é aquela do Beringola? É, isso mesmo. E também vamos orar em favor do Carlos, que está na Vila Vicentina, e a mãe do Carlos, no momento eu esqueci o nome, né? Dona Alice. Alice. Alice, né? É. Irmão Júnior.
Essa oração também, meu irmão, que meu pai está querendo internar ele, entendeu? Certo. O irmão do Júnior, qual é o nome dele? Daniel? E a Amanda pediu ao pastor, se o pastor puder, vai na Bíblia para fazer ela uma visita e orar para ela. Senhor, nosso grande Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, nós apresentamos essas pessoas que foram mencionadas aqui, ó Pai. Pai amado, Deus querido, Deus santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a todos nesta noite. Pai amado, Deus querido, não importa qual seja o problema, mas que o Senhor possa, Pai, entrar com o teu poder, em nome de Jesus, para curar, libertar e salvar. Em nome de Jesus, Pai, liberta o Daniel, assim como o Senhor me libertou, Pai. Em nome de Jesus, dá ele forças, Pai, para resistir às dependências químicas. Em nome de Jesus, nós oramos e tomamos posse das bênçãos do Senhor em favor dessas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E assim eu volto a palavra para o nosso irmão pastor José Pinto, que estará dando sequência e término ao culto em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.